uma história com 450 anos. Na sua origem está um homem e um concílio, Frei Bartolomeu dos Mártires e o Concílio de Trento. Uma reunião magna da Igreja Católica a meados do século XVI, onde esteve o então arcebispo de Braga. De lá trouxe o estímulo reformista, também no que diz respeito à formação dos futuros padres, que viria a determinar a criação dos seminários e a implementar projetos formativos também nesta casa, no Seminário Conciliar São Pedro e São Paulo, em Braga. ...450 anos depois, um congresso quis pensar os modelos de formação em curso e averiguar necessidades de mudança. Parece-me que esse é o ponto, a liberdade que Trento teve num momento de ruptura muito significativa da vida da Igreja, uma ruptura profundíssima, não é? Teve capacidade, teve coragem, teve liberdade, teve responsabilidade e creio que essas são as atitudes, as disposições que hoje também nos são pedidas. Não nos é pedido menor liberdade, menor responsabilidade e menor coragem para enfrentar os desafios que hoje cabem à Igreja e, portanto, mais do que tentar repetir fórmulas passadas, parece-me que há que aprender com fases anteriores da Igreja, em que a Igreja se confrontou com crises fortíssimas e encontrou caminhos. O clero e os seminários também evoluíram, quer dizer que os seminários de Trento permaneceram, não, foram evoluindo, porque as sociedades, isso aqui foi demonstrado, por exemplo, pelo professor José Paulo Abreu, sobre uma questão importante, que é a evolução dos estatutos. E nós, pela evolução dos estatutos, percebemos que os seminários evoluíram nas questões da disciplina, da formação, etc. Se o clero vai ficando cada vez mais idoso, se não entra sangue novo no corpo presbiterial, se não há, digamos assim, jovens a quererem, ou há cada vez menos, quererem seguir a vida sacerdotal, a verdade é que é preciso pensar de outra maneira, não é? E ter a coragem, como teve o São Frei Bartolomeu dos Mártires, o fundador do Seminário Conciliar de Braga, de propor e empenhar-se no Concílio de Trento por um modelo, por uma solução, um caminho. Nós pressentimos que estamos, de facto, num final de ciclo e no início de outro, mas com circunstâncias completamente novas que nunca se fizeram talvez sentir na história de todo o cristianismo e como novas que são exigem uma abertura àquilo que porventura ainda há de ser. Celebrar 450 anos do Seminário Conciliar e com a grande figura profética da qual nós estamos nesta memória agradecida do Bartolomeu dos Mártires, é para nós um renovado desafio na visão eclesiológica deste tempo e filhos do Concílio Vaticano II. É uma oportunidade extraordinária para juntos refletirmos a problemática dos seminários e entendo no mesmo dinamismo do processo sinodal. Foi esse o propósito de um congresso. Aconteceu no ambiente académico, com análises feitas a partir do exterior dos seminários e das mudanças em curso na sociedade, nomeadamente na Igreja. Erguendo os olhos e vendo. Vendo, desde logo, o percurso sinodal em curso e a realidade ditada por muitos processos de escuta pela encruzilhada em que pessoas e comunidades se encontram. Antes de colocar a questão do seminário, trata-se de colocar a questão da Igreja e, portanto, em linguagem naciana, parece-me que o ponto é perceber qual é o fim, isto é, que Igreja, como é que nos compreendemos como Igreja, qual é o quê, isto é, o que é que a Igreja tem a dizer e depois o como é que o vai fazer. No fundo, como é que a Igreja se compreende, como é que testemunha o tesouro, a força do Evangelho e como é que o vai fazer. O seminário entra como um instrumento possível
não um fim em si mesmo. A questão é que os seminários não vivem desligados das comunidades cristãs e, portanto, aqui é que se põe o problema da sinodalidade, ou seja, nós estamos diante de uma oportunidade excelente de, pegando neste dinamismo que foi lançado à Igreja, que é um dinamismo que mexe com as bases e que não é o tradicional sínodo dos bispos, não é? Embora passe também por aí, naturalmente, nós estamos numa fase em que poderíamos tentar aproveitar o barco ou a viagem do povo de Deus e procurar novos caminhos, indo de encontro àquilo que as comunidades também precisam. O seminário não é uma célula desligada de um resto que é um corpo eclesial, mas pelo contrário é uma célula dentro desse corpo eclesial e por isso às vezes convergem para os seminários problemas, impasses que não são, se calhar, na sua gênese dos próprios seminários, são da Igreja como um todo. E às vezes até se tem uma expectativa que sejam os seminários a resolver um conjunto, um catálogo grande de problemas ou desafios, se quisermos ter uma abordagem mais positiva, e de alguma maneira imputam-se aos seminários uma espécie de lugar onde tudo isso deve ser resolvido e trabalhado. Nós temos noção, eventualmente não toda refletida, sobre a confluência de crises que hoje se abatem e se refletem quando nós nos focamos no seminário. Mas como aqui já se refletiu, o problema não é apenas a focagem no seminário. Porque se só nos focarmos na problemática do seminário, nós podemos estar a desfocar o problema de fundo. Porque o problema é um problema eclesiológico. É um problema de fidelidade àquilo que é o desafio sempre colocado por Jesus. Nós podemos pedir aos seminários também o que eles são capazes de dar e o que eles podem dar. Porque há muitos outros desafios e problemas que têm que ser aprofundados, trabalhados noutros domínios da vida eclesial e é muito bom que assim seja e, portanto, os seminários estão numa harmonia de várias realidades eclesiais, são uma que tem a sua importância, mas são uma entre outras. Olhando os seminários no contexto de toda a Igreja e de toda a sociedade, atendendo às mudanças em curso, às novas configurações de pessoas e instituições, aos sinais dos tempos. A Igreja não existe fora do mundo, os padres, os religiosos e os leigos não são pessoas fora do mundo e, portanto, parece-me que este diálogo franco com o mundo é incontornável. Caso contrário, faremos bolhas de autocompreensão, de autojustificação, que podem funcionar dentro delas próprias, mas sem capacidade de interagir de uma maneira fecunda, eu diria de uma maneira evangélica, com o mundo e, portanto, essa auscultação precisa de ser feita. Esse modelo está claramente esgotado, portanto tem havido um esforço desde o Concílio no sentido de aperfeiçoar, melhorar, inovar em alguns aspectos importantes, sem dúvida, mas isto não tem feito com que a realidade, a tendência demográfica, que são fatores que ultrapassam a própria Igreja, não é? Naturalmente, são questões societais, multifatoriais também, portanto, há muitos fatores aqui a intervir e isso leva a que tenha que haver uma busca de novos caminhos. Eu não creio que haja uma crise de vocações. Há um esvaziamento de um determinado paradigma de recrutamento de clero e da sua formação em termos das dioceses e hoje também das congregações religiosas. E porquê? Porque houve um momento de grande expansão. Sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, os fatores foram muito diversos. E hoje a sociedade mudou radicalmente. O Congresso convocou também análises a partir de contributos e realidades experimentadas noutros países, nomeadamente Espanha, França e Itália. Foquemos duas delas. Cristina Sanz é teóloga e faz parte da Comissão Metodológica da Assembleia do Sínodo dos Bispos. E é clara quanto ao modelo de formação em curso nos seminários. Es un modelo que está agotado porque fue creado en el siglo XVI y estamos en el siglo XXI. Por lo tanto, hay que adaptar ese formato de sacerdocio, de ministerio sacerdotal, a un escenario que es completamente nuevo en una realidad social, cultural, socioeconómica que es completamente nueva.
y no vale el que tenemos porque están formados para un ministerio de una sociedad que ya no existe. Os indicadores da sociedade surgem como determinantes para adotar modelos de formação, seja a nível teológico como humano. Tendría que ser un modelo que estuviese en consonancia con las demandas de la sociedad. Y en este momento, por ejemplo, aparte de todos los cambios que tiene que haber en la propia reflexión teológica y pastoral, que se tiene que adaptar por fuerza a la sociedad en la que vivimos, hay un aspecto en el que el sacerdote, el futuro sacerdote y el sacerdote no están formados, que es en toda la cuestión de saber expresar, compartir y asumir que tienen sentimientos y que tienen realidades en su vida para las que no han sido formados y por lo tanto no saben afrontar. Y eso es algo fundamental en la sociedad de hoy y en la iglesia de hoy. A afetividade surge como realidade determinante na atual configuração social e eclesial. Se olvida la afectividad desde el momento en el que son formados en ausencia total de más de la mitad de la humanidad, que somos las mujeres, y luego se van a encontrar en unas iglesias que el 80% somos mujeres. Entonces, primero eso. Segundo, tienen que asumir que tienen una afectividad y que tienen que saber expresar los sentimientos y sobre todo no tener miedo a sentir esos sentimientos y esa afectividad. Ferramentas que é necessário consolidar na formação sacerdotal, também para a prática pastoral. La formación afectiva no solo es para ellos, sino también para detectar problemas en otras personas. Es decir, la formación en inteligencia emocional, que es en realidad de lo que se trata, les va a ayudar también a descubrir primero sus zonas de luz y sus zonas de sombra, saberlas nombrar, por lo tanto saber reconocer en un momento determinado que tienen problemas y saber cómo expresar esos problemas para pedir ayuda, pero también les va a formar en detectar esos problemas en su entorno más inmediato y con quien sea que puedan hablar o que puedan tener relación, pero sobre todo les va a enseñar a ser más fuertes a ellos afectivamente. Hervé Legrand é dominicano do Instituto Católico de Paris. Coloca também nos indicadores sociais causas bastantes para pensar o perfil do padre hoje, a sua qualificação e a capacidade de adaptação a realidades em constante mudança. De devoir changer beaucoup pendant leur vie. Pourquoi? Parce que la société bouge beaucoup et rapidement. Et donc, il faut, pour l'Évangile, d'autres compétences, d'autres capacités, d'autres intelligences des situations, travailler, étudier ce qui se passe. Et donc, ça peut aussi être une vie intéressante, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses à apprendre. Les prêtres ne doivent pas tous être formés sur le même modèle, mais qui doivent eux-mêmes développer des compétences qui soient un peu différentes. Pourquoi? Parce que la société elle-même, au Portugal comme ailleurs, a des couches sociales différentes, des langages différents, des habitudes différentes. Je veux dire, le monde rural n'est pas la banlieue de Lisbonne. Em causa está a possibilidade de evangelizar, para ir além dos ritos, nomeadamente dos sacramentos. J'ai entendu des prêtres dire, nous les avons sacramentalisés, mais pas évangélisés. C'est-à-dire, on les a baptisés, on les a mariés. La pratique sacramentelle est devenue un rituel social, c'est-à-dire que les rites de passage, le baptême, l'adolescence avec la confirmation, le mariage ou l'ordination éventuellement, sont des rites de passage. On change de place dans la société et la société a besoin de cela, mais est-ce que cela est fait dans un attachement profond à l'Évangile lui-même, dont les sacrements sont l'expression? C'est ce qu'on ne constate pas toujours. Olhar a formação dos futuros padres em Portugal, introduzir possíveis elementos de renovação, tem de incluir também o curso superior, o mestrado integrado em Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Um tema presente no Congresso sobre os Seminários Católicos para analisar a oportunidade de diálogo com muitos saberes no ambiente académico. Acreditamos, com todas as debilidades que possa ter, que uma Faculdade de Teologia ajuda a colocar os seminaristas, eventualmente futuros presbíteros, mais diretamente
em contacto com os desafios do nosso mundo contemporâneo, na medida em que, estando a faculdade inserida numa universidade, a universidade está inserida no mundo muito diretamente, com muitas áreas de saber, e é nos desafios comuns a todos os humanos, crentes e não crentes, em que nós estamos inseridos. E, nesse sentido, o papel da Faculdade de Teologia é precisamente fazer com que esse mundo chegue aos seminaristas e os seminaristas cheguem a esse mundo, se for possível. Os seminaristas são a maioria dos alunos da Faculdade de Teologia e por ela passam todos os padres que se formam em Portugal. Mas esse não é o fim exclusivo da faculdade num ambiente académico em que se insere. Se a Faculdade de Teologia não tiver essa perspectiva, isto não for esse lugar onde as questões essenciais que o ser humano levanta, mais tarde ou mais cedo, pode não ser agora, pode ser amanhã, mas mais tarde ou mais cedo essas questões serão levantadas. Se a Faculdade de Teologia que existe não for um lugar de resposta a essas questões, e se elas não se levantarem, deve ser a Faculdade também a levantá-las, isto é, a pôr as próprias questões à sociedade. Eu penso que a Faculdade não cumpriria um dos seus objetivos fundamentais. Evidentemente que a Faculdade tem outros objetivos, nomeadamente formar todos os estudantes que apareçam lá, tem esse objetivo, mas também tem um objetivo para com a sociedade. Isto é, tem um dever para com a sociedade, que é acolher as questões que vêm da sociedade ou então despertá-las. As essenciais, aquelas que têm a ver com o sentido. É um debate que existe e que deve existir. E onde estas questões últimas, que no fundo são aquelas que a teologia traz, porque Cristo é o homem dos novíssimos, não é? Põe sempre diante das últimas coisas da vida pessoal e comunitária, hão de ter lugar. E a teologia tem que ser uma referência nisso, para que as questões sejam postas e não fiquem a meio caminho. Esse é o lugar da teologia. Aliás, é o lugar das religiões em geral, não é? Até como fenómeno humano, não é? É presente em todas as sociedades. E amanhã, como pensar os modelos dos seminários, a formação dos futuros padres e o seu perfil? Rejeitar modelos únicos, admitir a possibilidade de experimentar e dar prioridade ao acompanhamento a cada história de vida são pistas apontadas. Alguma trajetória já se fez nesse sentido e creio que, mas que no futuro isso intensificar-se-á claramente, que é um percurso mais pensado pessoalmente, que tenha a ver com a biografia de cada pessoa em concreto. Creio que os nossos tempos também são muito sensíveis às questões da individualidade e, portanto, isso estará cada vez mais em cima da mesa. Eu creio que sim. Agora, não perdendo a noção da raiz profundamente comunitária das vocações na Igreja, portanto, das identidades na Igreja, das missões na Igreja, das dinâmicas de serviço ministerial na Igreja. Portanto, há aqui um equilíbrio entre o indivíduo e a comunidade, que é sempre um equilíbrio instável, que é tanto do presente quanto é do futuro. Quer do ponto de vista teológico, quer do ponto de vista prático, não creio que alguém se atreva a dizer que há uma solução. Provavelmente haverá várias soluções. Haverá vários ritmos, porque assim está o mundo. Não podemos querer para certas igrejas nas sociedades europeias que se desenhe o mesmo figurino para as igrejas em África. A nossa ideia é que a Igreja não se atomizasse na procura do único caminho, porque nós estamos em matérias que não são de doutrina, são de, digamos assim, de modo de proceder. E desse ponto de vista, desde que haja seriedade e que de alguma forma se salvaguarde a qualidade da formação do presbítero, é importante que, conforme as realidades, e hoje há múltiplas realidades, mesmo do ponto de vista internacional, não é? Que se procurem caminhos também diferentes, incluindo, chegando a discutir aqueles assuntos que são mais tabu, mais problemáticos, mas que não se pode, de alguma forma, sei lá, os homens casados, que os vir e provati, não é? Mesmo os ex-padres que querem retomar o exercício do ministério. Enfim, há aqui uma série de situações, mesmo a própria figura dos diáconos permanentes e quem sabe das diáconas, digamos, nós estamos diante de provocações da realidade,
Portanto, e temos de ponderar, discernir, obviamente, que futuro é que queremos para a Igreja, para as comunidades. O futuro nós não sabemos, não está escondido debaixo de uma mesa, nem depende, e se não encontrarmos é porque não queremos, mas resultará de um trabalho a fazer e, portanto, uma procura em conjunto, necessariamente. Há saltos na história e nós estamos numa fase de um salto muito significativo. Vai exigir linguagem nova, expressões novas. Esse anúncio tem que encontrar linguagens, formas, modos concretos, práticas, de maneira que ela seja significativa do nosso tempo. Por outro lado, ainda voltando um bocadinho atrás, parece-me que é fundamental, compreendendo qual é a identidade e a missão da Igreja hoje, encontraremos, por exemplo, os ministérios que melhor servem esse mesmo fim. Seguramente o ministério ordenado, mas tantos outros ministérios. Portanto, mais uma vez, voltamos à questão do início. O meu entendimento é que o que cabe é clarificar o fim, para perceber quais são os meios que melhor servem esse fim. É preciso experimentar alternativas. Provavelmente ainda muitas vezes centradas no quadro tradicional, do padre ligado à sua função, ligada à realidade da sua masculinidade, também com um determinado perfil que é trabalho a tempo inteiro para a Igreja, etc. Eventualmente estaremos numa fase em que iremos conviver, não apenas na prática dos seminários, até na disciplina sacramental, a uma pluralidade que vai garantir uma transição de respeito, até do ponto de vista da consciência, à formação de décadas e de séculos, àqueles que nós poderemos chamar que vivem de práticas precedentes alimentadas, fazer uma transição para uma novidade e fazer com que elas convivam de forma sadia. Juntos encontrarmos caminhos novos, que não é de um momento para o outro. Mesmo Bartolomeu dos Mártires precisou de 8 anos para que surgisse esta realidade que conhecemos nós hoje. Mas entendemos que os desafios são de tal ordem que o seminário tem que ser capaz também desta mesma atitude sinodal, samaritana, como estamos aqui a sublinhar na Arquidiocese de Braga. A nossa grande expectativa, se assim quisermos dizer, será efetivamente darmos corpo àquilo que aqui temos vindo a refletir. Gostaríamos imenso que este tempo de fecunda reflexão pudesse sustentar caminhos de renovação, sempre convictos que ninguém tem a solução fechada, mas como escutávamos logo no primeiro dia, que a grande renovação, essa construção do futuro, passará sempre por esta capacidade de tentar caminhos novos, percebendo que alguns, se calhar, não estarão tão acertados, mas ter a humildade de os corrigir e redirecionar. Em 1982, quando São João Paulo II foi visitar o Pontifício Colégio Português em Roma, deixou uma frase que ainda hoje tem todo o sentido. Ele pediu aos padres para serem padres e só padres. E, de facto, a figura do presbítero é cada vez mais atual, até pela diminuição das vocações, mas sobretudo pelo suscitar de novos ministérios, porque cada um tem que ser fiel à sua própria vocação e à sua missão. Seminários católicos, edifícios que definiram as cidades, que criaram cultura, geraram competências, deram e dão lideranças à Igreja Católica. Hoje, as cidades definem-se em torno de outros edifícios, têm outros polos para o debate cultural, para a aquisição de competências. Será no diálogo entre todos os espaços e incluindo diferentes perspectivas que se reconfigura o lugar e o modelo do seminário católico? Uma pergunta para o amanhã, erguendo os olhos e vendo.